versus Poseidon, sangue dos deuses, colar de contas, espada do Luke, saídas secretas no acampamento. Nesse vídeo vamos comentar 30 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no episódio final de Percy Jackson. Então, vamos nessa! Sou filho proibido, que nunca deveria ter nascido. Assim como a sua Thalia. Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam desse episódio final? Me conta aqui nos comentários porque já eu dou a minha opinião. Mas é o seguinte, o título desse episódio é A Profecia se Cumpre, mesmo título do capítulo 22, o último capítulo de O Ladrão de Raios. Além disso, esse episódio adaptou os capítulos 20, 21 e 22 por completo. O episódio começa com um voice-over do Luke falando: olha, você não queria ser o meu sangue, mas você é um. Referenciando a primeira frase do primeiro episódio e também do primeiro livro, onde o Percy já começa falando que não queria ser o meu sangue, que ser o meu sangue é perigoso. O Luke fala isso como forma de incentivá-lo ali no treinamento, já que ele precisaria e vai precisar de muito treinamento para o futuro aqui da história. No livro, essa parte acontece um pouco antes, na época que se passou o segundo episódio, e lá eles treinam esgrima. Aqui eles fizeram essa leve mudança, mas que, convenhamos, não mudou nada. Bom, uma coisa que ficou subentendida aqui nesse final é que a luta contra o Ares não se passa em Santa Mônica como no livro, e sim se passa em Montauk. O Rick Riordan contou que eles mudaram isso para trazer a cabana da Sally aqui para dentro da história, para dentro da trama. E também mudaram isso porque assim a luta ficaria próximo ao acampamento Meio-Sangue. Após uma luta até que rápida contra o Ares, o Percy formou um enorme tsunami atrás dele e jogou com força em cima do Ares. Mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes nessa cena. Só de estar na presença do deus da guerra, as pessoas automaticamente já ficam estressadas, alteradas emocionalmente. Então o Percy, que já estava estressado por conta de tudo que estava acontecendo, agora na presença do Ares e ainda mais bravo com ele, cara, nem se fala, ele estava muito estressado. Então ele, mesmo sem perceber inicialmente, começou a criar um enorme tsunami e jogou com tudo em cima do Ares. E essa é apenas uma dica do que ele é capaz de fazer. Eu gostei porque no livro ele joga apenas uma onda de 2 metros no Ares, mas aqui na série não, foi um grande tsunami e foi uma cena, convenhamos, bem feita. Quando o Ares levanta, o Percy rapidamente consegue desviar de um golpe e o corta ali no seu calcanhar, fazendo jorrar o Ichor. O Ichor é o sangue dourado dos seres imortais, como deuses, titãs e também de alguns monstros, que são seres quase perfeitos que não podem ser mortos permanentemente. Inclusive, os semideuses têm o Ichor aqui correndo nas suas veias, mas como eles também têm outro sangue, como por exemplo o sangue humano, o Ichor não é visível nem os dá imortalidade. Quando o Ares vai devolver o elmo, ele fica na sua forma divina, mas o trio não olha para o Ares. A forma divina é a verdadeira forma imortal dos deuses, em que toda a sua essência está ali em um só lugar. Olhar para um deus nesse estado incinerará e destruirá qualquer espectador mortal. Ou seja, caso o trio olhasse para o Ares nessa hora, eles iam direto voltar para o Hades. O Ares fica na sua forma divina, some, mas faz o elmo aparecer ali na praia. O elmo das trevas do Hades, o símbolo do poder do Hades, ele é dourado e exatamente como é descrito no livro e também na mitologia grega. Mas se vocês repararem, tem até uma coisa, meio que uma rede para proteger os seus olhos. E o elmo também deixa a pessoa invisível, permitindo ela viajar pelas sombras. Quando o Percy chega ali na cabana, teoricamente achando que lá encontraria sua mãe, ele ouve uma mensagem no rádio falando que vários voos foram cancelados por conta de uma tempestade e também de um fenômeno chamado perturbação ionosférica. Isso é algo para dar urgência para a situação, que Zeus já está se preparando para sua guerra contra Poseidon. Embora eu acho que poderia ter dado urgência de uma outra maneira, uma maneira melhor, mas está valendo, o que vale é a intenção. E vimos que quem estava lá na casa, lá na cabana, não era a Sally Jackson, e sim a Senhora Dodds, no caso a Alecto, a fúria enviada por Hades não para pegar o raio de Zeus, e sim para pegar de volta o seu elmo. E agora que ela viu que o Percy não é o ladrão, ela pegou o elmo, até deu um sorriso, ficou com um humor totalmente diferente das outras cenas e até desejou
desejou uma boa sorte para o Percy. Quando Percy fala para Annabeth e Grover que vai até o Olimpo para devolver o raio e também para avisar a Zeus sobre o Cronos, sobre a ameaça do Cronos voltar, Annabeth fala que Zeus vai matá-lo, porque o Percy é um filho proibido. E quando isso volta a ser comentado lá no Olimpo, o Poseidon fala que Zeus também teve um filho proibido, no caso, uma filha que foi a Thalia. Então, é meio que hipocrisia ele cismar com Percy que o Percy é um filho proibido, sendo que ele também teve uma filha proibida. Percy e Thalia até podem ser filhos proibidos, mas uma coisa que não é proibida é você deixar um like e um joinha aqui nesse vídeo. Eu acordei 4h30 da manhã para começar a produção, então, pô, se você tá gostando, dá essa ajuda porque ela é muito importante. De coração, muito obrigado. Ainda nessa conversa, o Percy comenta que quando teve a última guerra no Olimpo, acabou resultando na Segunda Guerra Mundial aqui no planeta Terra. E essa é uma referência justamente à Segunda Guerra Mundial, que aqui nesse universo de Percy Jackson foi travada entre os filhos de Poseidon e Zeus contra os filhos de Hades. E é por isso que eles criaram o pacto de não ter mais filhos. Quando Annabeth dá o seu colar para o Percy como uma forma de protegê-lo nesse final, vimos que o colar tem um anel ali no meio. E esse é o anel de formatura do seu pai, que ela ganhou de presente no 4º episódio, inclusive. Ela fica mexendo nele quando lembra do seu pai. E é uma forma de mostrar que mesmo com tudo que aconteceu no passado, ela ainda sente saudade do seu pai. Tanto que no final aqui do episódio, ela decide dar uma segunda chance e ficar com ele. Bom, eles se dividem. Grover e Annabeth vão de volta para o acampamento Meio-Sangue para explicar tudo o que está acontecendo, enquanto Percy vai ter o Empower State para o Olimpo para devolver o raio e encontrar os Zeus. O Empower State que na vida real até ficou azul nessa terça como homenagem ao Percy Jackson. Se vocês notarem, quando tem o take ali do Empower State, o céu está cheio de nuvens com raios, mais uma vez para reforçar a insatisfação dos Zeus. E após ele mostrar o raio de Zeus ali para o porteiro, ele deixa o Percy subir, com o Percy indo parar no andar 600 do Empower State. Quando Percy chega no Olimpo, voltamos para um outro flashback do Percy com o Luke. Do Luke já naquela época, levemente fazendo a cabeça do Percy, onde o Luke, inclusive, até cita que a Annabeth tem medo de aranhas. No livro, essa parte da Annabeth ter medo de aranhas é trabalhada no Parque Aqualândia, já que lá a Annabeth acaba enfrentando várias aranhas robôs como uma forma de armadilha do Hefesto. Mas explicando aqui para quem não sabe, a Annabeth tem medo de aranhas por conta da história da Aracne. A Aracne foi meio que uma mulher transformada em Mulher-Aranha pela Athena, porque ela perdeu uma competição de tecelagem. Então os filhos da Aracne têm tentado se vingar dos filhos de Athena desde então. Ou seja, se tiver uma aranha a 1 quilômetro de distância, ela vai conseguir chegar na Annabeth. Esse medo dela por aranhas e também a história da Aracne é trabalhado no livro A Marca de Athena, da saga Heróis do Olimpo. E aqui nesse vídeo eu comento sobre isso, depois desse aqui vale a pena dar uma olhada. Quando Percy chega no Olimpo, ele encontra Zeus ali no meio no seu enorme trono, enquanto tem 11 tronos vazios, 11 tronos referenciando aos tronos dos 12 olimpianos. Aparentemente, do lado esquerdo de Zeus tem o trono de Poseidon e do lado direito tem o trono da Athena. Eu quero chamar a atenção para o Olimpo. Sejamos sinceros, tá bem feito, tá bonito, tá bem parecido com a descrição do livro, mas olhem para essa imagem. Olha só o tamanho do percurso que o Percy teve que enfrentar até chegar nos Zeus lá em cima no Monte Olimpo. Olha só, o físico dele tá em dia para conseguir aguentar subir tudo isso e não ficar cansado. O Zeus aqui na série foi interpretado pelo excelente ator Lance Reddick, que antes de ser o Zeus, por exemplo, era conhecido por ser o Sharon lá na saga John Wick, mas que infelizmente ele faleceu no começo do ano passado, até ganhando uma homenagem aqui no final desse episódio. É uma pena que ele terá que ser rescalado, né, para as próximas temporadas, mas sendo bem sincero, disparada a melhor cena desse episódio foi a que ele esteve presente. Ali a discussão entre Percy, Poseidon e Zeus, uma baita cena, e o Zeus dele foi bem legal. O terno azul, como a descrição do livro, ali o humor bem parecido com o do Zeus, adorei ele aqui na série, e vale a pena dizer que o Keanu Reeves, que foi o John Wick, vai receber um prêmio em homenagem ao Lance Reddick lá no Saturn Awards desse ano. Após o Percy confrontar o Zeus na maior audácia, falar que a família dele não ama ele, que ele foi traído pelo seu próprio filho, o Zeus, claro, fica pé da vida e o Poseidon aparece e meio que o salva, até se rendendo da sua guerra contra os Zeus. Na conversa com Poseidon, ele e Zeus falam em grego antigo. O Disney Plus trouxe a tradução, mas, por exemplo, eu vi em inglês com legenda, mas quando deu play no episódio dublado sem legenda, não tinha tradução. Então, se você viu dublado
dublado e sem legenda, eu vou contar o que eles falaram. O Poseidon inicialmente fala: quem mais sabe sobre o pai? Aí Zeus fala: Ares, Hades, Hermes, então todo mundo. Aí Zeus fala que vai marcar uma reunião com os deuses para resolver tudo isso. O Percy entendeu apenas uma palavra dessa conversa, a palavra pai em grego, porque a sua mãe, quando ele era pequeno, lhe ensinou o grego antigo, assim como contou para ele várias histórias sobre os deuses, sobre os semideuses, sobre os monstros, e é por isso que o Percy sabia de muita coisa ao longo da história. Então, mesmo sendo anticlimático ele saber de tudo toda hora algumas vezes, tecnicamente, até que faz sentido. Após a conversa, o Poseidon dá uma nova pérola para o Percy, que o leva direto de volta para o acampamento Meu Sangue. Aqui, eu quero fazer uma correção do meu vídeo anterior, né? Onde eu comentei que eu achei que a quarta pérola do Poseidon foi meio que inútil, desnecessário. Mas não, eu me enganei. Após ler o comentário de vocês e também rever o episódio e analisar com mais calma, eu mudei de opinião. Nesse episódio, a gente viu o Percy perguntando para o Poseidon se ele já sonhou com a Sally. Ele quase chora, ou seja, a resposta é sim. Então, ele ter pedido para Nereida dar para o Percy uma quarta pérola, para a quarta ser justamente para salvar a Sally, é para mostrar que ele se importa com a Sally e que quer ajudá-la da maneira que ele pode. Ok, no final aconteceu a mesma coisa como no livro, né? O Grover perdeu a quarta pérola, mas o que vale é a intenção do Poseidon em de fato salvar a Sally, então a quarta pérola não foi desnecessária, né? Até corrigindo esse meu erro. Mas aqui, a série está construindo novos laços entre Sally e Poseidon, laços que não tem no livro, então se a série for renovada, isso deve continuar sendo desenvolvido, né? Nas próximas temporadas. Bom, após pegar a pérola, o Percy cai direto ali no acampamento Meu Sangue. Na verdade, na entrada dele, em frente à árvore de Thalia. Eu achei isso simbólico, já que os dois são os filhos proibidos dos deuses mais poderosos, mas na verdade acabaram sendo os mais importantes e também os que mais inspiraram outros semideuses. Bom, lá no acampamento, o Luke mete um caô, leva o Percy sozinho de noite para uma floresta e lá o Percy percebe quem é o ladrão de raios, o próprio Luke. Eu tinha medo que o Percy sacasse isso, né, bem antes. Assim como foi com a Medusa, como foi ali no Cassino Lotus, como foi com o Procrusto, mas felizmente não foi assim. O Percy, ele foi inteligente, ele decifrou bem a profecia e descobriu que era o Luke que era o ladrão de raios. Eu gostei disso, foi uma cena muito boa e bem fiel ao livro. Mas depois, eles fizeram uma mudança quando comparado ao livro, porque lá quando o Percy mata a charada que o Luke é o ladrão, o Luke vai pra cima do Percy, quer matá-lo e meter o pé. Mas aqui não. Ele não quer matar o Percy inicialmente. Ele tenta primeiro recrutar o Percy para o seu lado, já que o Cronos sabe que o Percy é bem mais poderoso do que o Luke. Mas ao ver que o Percy não queria e não ia com ele, os dois, né, acabaram lutando. Quando o Luke fala isso, ele fala que a espada Mordecostas abre portais secretos. A Mordecostas, né, como a gente viu, é a espada do Luke. Ela é meio que uma versão modificada da foice do Cronos, feita de aço temperado e de bronze celestial. Ou seja, essa é uma espada que pode ferir semideuses e também pode ferir mortais. Diferente, por exemplo, da contracorrente, que só pode ferir semideuses, monstros, mas não pode ferir seres mortais. A gente viu o Luke fazendo 3 cortes ali na madeira e, na verdade, abrindo um portal secreto no acampamento Meu Sangue, o que pode ser uma referência à Batalha do Labirinto, o 4º livro da franquia Percy Jackson, onde descobrimos que tem uma passagem secreta ali no acampamento Meu Sangue que leva direto para o labirinto. Outra coisa nova nessa cena é a presença da Annabeth. No livro, essa cena é isolada, apenas o Percy e o Luke, mas aqui não. A Annabeth estava presente, mesmo que quase todo momento, né, invisível por conta do seu boné. Eu só achei a reação dela meio mais ou menos vendo isso, ainda mais considerando que a Annabeth considera o Luke um irmão, e o Luke revelando ser um traidor e tal, cara, é algo bem chocante. Mas acho que foi mais pela emoção do momento, o calor do momento, sabe? Ela estava mais focada em parar o Luke do que primeiro raciocinar o que estava acontecendo. Enfim, eu acho que a relação dos dois tem tudo para ser ainda mais desenvolvida, né? Com as próximas temporadas. Bom, após a luta com o Luke foge, tem a tela preta e vimos o Percy falando com Quirrell. O Percy vai ver a sua mãe, quer ver se sua mãe tá bem, se ela conseguiu voltar do mundo inferior e vai voltar para o acampamento Meu Sangue no verão seguinte. Eu só queria comentar que esse é o Quirrell nos bastidores da série e eu confesso que dei muita risada vendo essa foto. Antes do Percy sair do acampamento, depois de encontrar a Annabeth e o Grover, eu quero chamar a atenção para 2 detalhes. O Percy conseguiu sua primeira conta no colar de contas.
Cronos, já que ele teoricamente passou um verão no acampamento Meu Sangue. E a conta é em sua homenagem. Ela é azul e no livro é descrito que tem inclusive o tridente de Poseidon. E Annabeth que agora tem 6 contas no seu colar. E o segundo detalhe é que assim como no final do livro, o Dioniso mais uma vez chama o Percy Jackson de Peter Johnson. A Annabeth diz que vai dar uma segunda chance e vai ficar com seu pai por enquanto, e que seu pai inclusive quer levá-la até Disneylandia. E isso, claro, não é aleatório, porque Percy Jackson é uma série da Disney e inclusive vai ter uma atração sobre Percy Jackson nos parques da Disney muito em breve. E o Grover também não vai ficar no acampamento, porque agora ele conseguiu a sua licença de buscador e vai atrás do Deus Pan, até falando que agora vai começar a procurá-lo mais pelo mar, o que já é uma dica do que vai acontecer com ele lá em Mar de Monstros. Mas isso a gente vai comentar em outro vídeo que sai na semana que vem. Calma, 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 que tudo vai fazer sentido. Bom, o Percy volta para Montauk, onde descobre que a sua mãe está viva, reencontra a sua mãe, mas isso logo depois vira um sonho, e o Cronos, inclusive, aparece ali falando com ele. Aparentemente, a cena dele reencontrando a sua mãe de fato aconteceu. O Percy reencontrou a sua mãe e depois sonhou com esse momento, e foi aí, no sonho, que o seu sonho foi invadido pelo Cronos. Um exemplo disso, um exemplo que a cena de fato aconteceu, é que na cena do reencontro, a Sally tá com a aliança no seu dedo, mas quando Percy acorda, ela está sem aliança. Bom, a gente viu que Percy e Sally agora estão morando juntos, mas sem o Gabe. E depois ali, quando a Sally estava fazendo o café da manhã, vimos ela fazendo algumas panquecas azuis. Bom, essa é uma referência mais ao livro, mais ao primeiro livro especificamente, já que lá o Percy explica que no passado, a Sally e o Gabe acabaram brigando porque o Gabe ficava insistindo que comida azul não existia. Então, desde então, ela faz tudo que é possível comer na cor azul. No primeiro episódio, dá para o Percy algumas balinhas na cor azul, e aqui faz panquecas na cor azul. E falando no Gabe, ele não está ali morando com a Sally e com o Percy, porque a Sally finalmente o botou para fora, até inclusive trocando a fechadura para ele não conseguir entrar. Quando ele vai espionar o presente do Percy, ele se dá mal e vira pedra. No livro, antes do Percy sair do Olimpo e ir embora, o Poseidon fala que deixou para ele um presente na sua cama, e o presente era justamente a cabeça da Medusa. O livro deixa subentendido que a Sally usou a cabeça para transformar o Gabe em pedra e que ainda vendeu o Gabe como uma estátua, mas aqui vimos que ele fez isso sozinho. Ele foi abusado ao ponto de abrir uma coisa que não é para ele e se deu mal. Bom, a série ainda não foi renovada para a segunda temporada. Já temos notícias sobre a segunda temporada, sobre o roteiro e essas coisas. Sexta sai um vídeo aqui no canal só comentando sobre isso. Então, se você é novo, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Mas, sobre a primeira temporada, ela foi boa, mas terminou com aquela sensação de tipo, poderia ser bem melhor. Uma coisa que eu não esperava eram as várias mudanças quando comparado ao livro, sabe? Ainda mais porque o Rick Riordan está envolvido na produção. E beleza, tudo bem você mudar quando comparado ao livro, fazer uma ou outra mudança. O problema é que nem sempre as mudanças foram boas. Por exemplo, o arco da Medusa foi interessante por um lado, sabe? Nali trazer outra motivação dela, sobre o seu passado, sua relação com o Poseidon, com Atena, mas toda a parte no geral, por exemplo, no livro é melhor, sabe? A parte da Quimera e também do Cassino Lotus, no livro é bem melhor, aqui na série mudaram bastante e não ficou legal. Pra mim, o quarto e o sexto episódio foram os mais fracos, sendo bem sincero, mas por um outro lado, o quinto episódio eu achei o melhor. Eles mudaram ali a parte do Ares, botando o Ares para conversar com Grover, depois Annabeth e Percy no Parque Aqualândia e tendo toda a história do Hefesto. Esse episódio pra mim, foi o melhor disparado. Eu gostei do trio no geral. O Walker, ele demora pra engatar, mas à medida que os episódios vão avançando, ele vai de fato virando o Percy, se encaixando bem no papel. Ali a Sylvia Jeffries pra mim ficou perfeita como a Annabeth, disparada a melhor do trio, enquanto o Grover eu fiquei meio que no misto, sabe? Não achei ruim, mas também não achei bom. O Grover aqui da série eu achei, na verdade, até que chato em alguns momentos. Especialmente no sexto episódio, aquele arco dele ali com Augusto, nossa, foi um saco. Outro destaque foi a Sally Jackson, cara, gostei bastante da Sally aqui na série. Os deuses também foram bem legais, especialmente o Zeus e o Ares, que combinaram perfeitamente com seus papéis.
os efeitos no geral foram bons, né? Como o da Quimera, que foi bem feito, mas em outros momentos eles deixaram a cena tão escura que não deu pra ver quase nada, como por exemplo no final da parte da Medusa e também na parte da Nereida. Mas na minha opinião, o maior problema dessa série foi a direção e a montagem. A direção não conseguiu passar uma sensação de perigo e de urgência, né, nas cenas. Parecia tudo muito fácil, tudo muito simples, o que é um problema da direção, e também a montagem com esses cortes secos. Os cortes secos e a tela preta quebraram totalmente o ritmo do episódio em vários momentos. Fora que eu percebi que a série é meio irregular. Por exemplo, o episódio 5, que eu achei o melhor, tem ali 40 e poucos minutos, mas passou voando. O episódio 6, que tem menos de meia hora, basicamente, de episódio, foi, na verdade, o mais arrastado e o que mais demorou pra acabar. A série tem muito que melhorar pra segunda temporada, especialmente na direção, na montagem e também no roteiro, porque eles saberam de tudo toda hora, deu uma brochada em vários momentos, mas, no geral, eu acho que a série termina com saldo positivo. Analisando a temporada como um todo, tem coisas positivas, tem coisas negativas, mas como essa é mais uma primeira temporada, tudo bem, dá pra passar o pano em alguns momentos, e no geral eu fecho Percy Jackson e os Olimpianos com uma nota 6/10. E o que você achou da série, cara? Me conta aqui nos comentários, porque aqui eu comento o que vem a seguir nas próximas temporadas, comentando inclusive o embate final entre Percy e Luke, enquanto aqui eu comento os maiores feitos do Percy agora na saga Heróis do Olimpo, a saga que dá continuidade aos eventos de Percy Jackson. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!